Ora viva! Depois de uma ausência um pouco mais prolongada do que é habitual, estamos de volta com as nossas palavras apuradas, as conversas sobre o prazer da mesa. Ora hoje trazemos uma edição de peso, como já poderão ter a oportunidade de descobrir, e bastante apelativa. Vamos falar-vos sobre a história global da alimentação portuguesa e temos aqui à conversa connosco os responsáveis por esta edição magnífica. O professor José Eduardo Franco, que dirigiu a obra, e a professora Isabel Drummond Braga, que coordenou a mesma. Antes de mais, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Muito obrigado pelo convite. É um gosto estarmos aqui à conversa sobre este trabalho, que é de facto algo intenso e apelativo. O livro foi distinguido, gostaria de salientar no início, com o Prix de la Littérature Gastronomique, atribuído pela Academia exato, de Alimentação Francesa, não é? Sim. E é um livro que integra um projeto mais ambicioso, um conjunto de histórias globais, certo? Se calhar começava por aí. Este projeto enquadra-se na linha de investigação do nosso Centro de Estudos Globais da Universidade da Berta, que visa revisitar o nosso passado, a partir desta nova chave hermenêutica própria da nova corrente historiográfica das histórias globais. Já fizemos uma história global de Portugal, agora fizemos a história global da alimentação, já publicámos a história global da literatura portuguesa e estamos nas várias áreas de saber a reconstruir o passado, colocando aquilo que é a construção da nossa história, da nossa cultura, da nossa herança cultural, naquilo que foi a nossa relação com o mundo. Isto é, nós fomos construídos enquanto povo, enquanto nação, enquanto cultura e enquanto identidade, não de uma forma fechada, mas de uma forma dialógica. Isto é, na relação com o mundo com quem nos relacionamos e também esse mundo também cá entrou. Portanto, olhando este território como um território de cruzamentos, Exato, de partidas e de chegadas. E isso deu origem, no quadro daquilo que é o processo de globalização, que é o sistema de mobilidades e trocas, e essas trocas resultantes das mobilidades humanas, que sempre existiram, desde a antiguidade até hoje, só que hoje elas são mais aceleradas. Esses processos de mobilidades e trocas também passaram aqui por este território, deram origem aos processos de intercâmbio, interfecundação, metamorfoses, apropriações, e geraram depois coisas novas, típicas daquilo que dar origem a novas realidades consecutivas, exatamente. E isso também se verificou de forma muito evidente e muito significativa naquilo que é a nossa história da alimentação. Sem dúvida, e não poderia ser de outra forma. Isabel, diga-me uma coisa, este é o livro ideal para o chamado leitor comum, porque apesar de ser um trabalho desenvolvido no âmbito da academia, ele é tudo menos um trabalho com o peso académico, como muitas vezes tememos, passa a expressão. É um trabalho feito por académicos, sem dúvida. É um trabalho muito rigoroso. Sim. E que, efetivamente, serve um público vasto. Não apenas o público académico, exatamente, mas, naturalmente, todas as pessoas que têm interesse sobre o tema. Porque aqui trata-se de sistematizar um conjunto de informações que foram desenvolvidas do ponto de vista aprofundado, digamos, nas últimas 2 décadas. Mas lá está, são, usando uma expressão de que eu gosto, portas de entrada tão distintas, que o livro acaba por se tornar apelativo para pessoas de diferentes campos do saber que, sem darem por isso, dizem: olha, nunca pensei que isto estivesse relacionado com a história da gastronomia. E de uma forma ou de outra está. Claro que sim, exatamente, porque a obra é composta por 100 capítulos. Exato, falemos então um bocadinho da estrutura do livro. E esses 100 capítulos são pequenos capítulos, como acabei de dizer, portanto... Estamos a falar de coisas de 4, 5 páginas. Estamos a falar realmente de capítulos de 5 páginas. Exatamente. E, efetivamente, são sínteses atualizadas, rigorosas, sobre os mais variados aspectos. Obviamente, história da alimentação, não é? Mas desde aquilo que podemos dizer biografias de géneros alimentares, que vão o leite, o mel, a caça, enfim, os diferentes géneros e produtos, até as implicações das movimentações históricas, que o meu professor falava há pouco também. A circulação dos produtos, nos vários territórios
com ligação a Portugal, evidentemente, não é? E, portanto... Contingências económicas e políticas também, de alguma forma. Também, claro, embora aqui se tenha privilegiado uma abordagem da história cultural da alimentação. Com essas ditas trocas, não tanto uma história económica da alimentação. Podemos dizer, fazendo jus ao seu programa, que estas sínteses são sínteses apuradas. Muito bem. São apuradas porque são feitas pelos melhores especialistas na área, conhecem bem o assunto, Sim. demoraram anos a investigar e ao mesmo tempo ofereceram uma síntese rigorosa, profunda, com a linguagem pedagógica, tanto válida para o leitor especializado como para o grande público. E essa é que é a grande novidade da História Global, e que se pode ir lendo de forma construída. Exato, falávamos há pouco antes de começarmos a conversa. É um livro que funciona quase como uma obra de consulta, Exatamente. no sentido em que não obriga a uma leitura continuada, obsessiva, exaustiva. Não, pode-se ir lendo com toda a É uma calma e com espécie todo de o gosto. buffet do saber. A pessoa chega ao buffet, Exatamente. vai pescando conforme lhe É agrada, uma boa imagem. de uma festa, e sem precisar de começar do princípio e ir até ao fim. Depois vai construindo aquilo que é o seu bolo alimentar de saber, de acordo com a sua disponibilidade e de acordo também com o seu interesse no momento. Antes de irmos esmiuçar alguns destes capítulos, e alguns são de veras curiosos, gostava que nos explicassem um pouco como é que foi o trabalho de reunir estes mesmos trabalhos, passa a repetição, e qual é que foi o papel de cada um de vocês nesta obra. Portanto, ela vem assinada enquanto direção e coordenação. Para quem olha de fora, como é que se explica o que é que cada um faz em relação ao trabalho final? Eu posso dar uma primeira dica. Primeiro, este tem um organigrama de organização, naturalmente isto enquadra-se num projeto mais vasto e depois nós escolhemos sempre um especialista na área para coordenar cientificamente a área. E isso que é a responsabilidade da professora Isabel Gombrá, que é a grande especialista atual no país, uma das maiores, e a nível internacional, sobre história da alimentação e gastronomia. Ele encarregou-se de pensar o volume, escolher as pessoas, contactar, sempre no diálogo entre os dois, e depois, nessa tarefa que não é fácil, de congregar vontades, autores, e depois acompanhar também o processo de preparação, respeitando um cronograma, foi da responsabilidade da professora Isabel, que também, em diálogo, em reuniões... Aqueles telefonemas chatos quando já passaram 2 dias. Todos sabemos o que é isso. Estabelecer também os critérios, a forma, o que deve conter cada texto, a volumetria, tudo isso, foi tudo... Foi dada alguma indicação em relação ao perfil do próprio livro, para que houvesse aqui uma coerência? Isabel, fala um pouco desse aspecto. Sim, efetivamente, como o professor José Eduardo acabou de referir, mas no que diz respeito efetivamente à escolha dos autores, à escolha dos temas, que tem a ver com aquilo que em dado momento se considerou, ou que eu próprio considerei, que tinha mesmo que constar na obra e que tinha mesmo que constar por essa tal opção da história, de uma abordagem da história cultural da alimentação e de aquilo que nós sabemos hoje com algum rigor, não é? Portanto, nesse sentido, se pensaram os capítulos, se pensaram nos autores, se contactaram, se lhes transmitiram-se-lhes as diretrizes para a redação, no fundo, um protocolo que tem que ser cumprido em termos do tipo de escrita, do tipo de notas que aqui são de autor-data, pelas contingências do formato, e tendo em linha de conta que se insere dentro de um grupo de histórias globais, não é? Portanto, há aqui alguma limitação nesse sentido, mas há também, isso significa também coerência com o modelo... Eu estou a pensar como é que, por um lado, se articula a identidade do livro enquanto livro com a identidade de cada um dos autores enquanto autor. Isso faz parte, quer dizer, claro. é uma enorme diversidade de maneiras de escrever e de pensar, Exatamente. E eu acho que isso é extremamente enriquecedor, não é? Para todos nós enquanto leitores, não é? Nesse sentido foi totalmente, isso é totalmente, foi liberdade sem qualquer corrente ali a limitar ninguém, não é? Eu gostava de salientar, não é muito habitual, nem é fácil em Portugal congregar tantos autores e levá-los em equipa a construir uma obra com esta matriz bem definida. E também não só a diversidade de autores e a necessidade de congregar vontades e cumprir calendários,
para conseguirmos Exato. ter a obra cá fora. Isso Aqueles aspectos muito práticos. É quase um Exato. milagre. Como também não é fácil, do ponto de vista académico, pedir e garantir que os académicos depois façam um exercício de síntese como esta. Porque academicamente nós estamos mais habituados a fazer textos muito mais extensos, etc. E apelámos a que fizéssemos todos um exercício de síntese. Isto é, nos 12.000 caracteres que cada capítulo tem, pudéssemos pôr lá o que é essencial sobre a questão, à luz desta chave hermenêutica, que é enquadrar aquele tema nas dinâmicas da globalização, como a globalização influenciou a construção, por exemplo, daquela receita, daquele saber alimentar, daquela E da chegada dos próprios ingredientes digamos, da matéria-prima. Portanto, respeitando uma chave hermenêutica muito própria e identitária desta obra e, ao mesmo tempo, a volumetria muito bem definida, apelando à síntese. E isso, acho que isto é uma obra rara nesse sentido, é um exercício que se fez, mas que, no fim, eu acho que o resultado acaba por ser benéfico para todos. Para quem o fez, porque é um exercício também diferente do que é habitual em termos académicos, e também para quem vai ler, acaba por ser um resultado, uma generosidade também da academia, para, de uma forma de síntese, oferecer o essencial sobre aquela área de saber para o grande público. É de facto partilhar conhecimento. Dos tópicos, vá lá, centrais do livro, de alguma forma, e já se percebeu até das suas palavras, tem a ver naturalmente com a nossa história, a história de Portugal, com as nossas deambulações pelo mundo e, obviamente, o que isso implicou na construção, na elaboração da nossa própria gastronomia. Isso eu mostro, depois a professora Isabel vai completar o que eu vou dizer, mas estava a dizer, Portugal, na sua história, é responsável por alterações significativas em várias áreas na história universal. E especialmente aquele momento importante da nossa história, que foi o século XV e XVI, quando Portugal se estabeleceu nos 4 continentes, em África, no Brasil, na Ásia, e gerando o primeiro sistema global de mobilidades e de trocas, sendo responsável como Espanha por inaugurar aquilo que nós chamamos a proto-globalização, ou a primeira globalização, ou a aurora da globalização, como queiramos dizer. Isso e essas viagens e o resultado das viagens marítimas operaram revoluções a vários níveis a nível mundial. Para já, Portugal foi responsável por contribuir para aquilo que vai ser a grande revolução científica do século XVII, isso está já também demonstrado. Mas também a revolução da visão do mundo, da geografia, etc. Mas também foi responsável por uma revolução alimentar, gastronómica a nível mundial, porque essas viagens marítimas e todo o sistema de trocas de bens e produtos levou a uma mudança significativa dos hábitos alimentares, nomeadamente na Europa, com a vinda, por exemplo, da batata, do tabaco, do café, e também a massificação do açúcar que se fez, da madeira depois para o Brasil. Portanto, a forma como nós nos alimentamos hoje, os nossos gostos gastronómicos, devem-se muito a esta revolução. São uma consequência do nosso próprio percurso. E Portugal é responsável por uma grande revolução alimentar que aconteceu há 500 anos esta parte, e há 600 anos esta parte, vamos dizer assim. E, portanto, isto é muito significativo. Também ajuda a repensarmos o nosso país como tendo sido protagonista importante de alterações substantivas nos hábitos internacionais, nos hábitos globais, nomeadamente nos hábitos alimentares. O que é que lhe apraz acrescentar? Na verdade, enfim, pegando no que o professor José Eduardo acaba de dizer, há aqui, desde logo, uma grande diferença entre o período moderno e o período medieval. Porque a grande diferença entre a alimentação medieval e a moderna relaciona-se diretamente com a chegada ao conhecimento e a divulgação dos produtos do Novo Mundo. Mesmo antes disso, ainda temos dois produtos, enfim, um grupo de produtos e um outro à parte que efetivamente vieram a alterar substancialmente o panorama culinário europeu. Refiro em primeiro lugar às especiarias, já conhecidas na época medieval, mas divulgadas em larga escala a partir dos últimos anos do século XV, não é? Portanto, que com aquela quantidade de especiarias que vem agora não via Mediterrâneo, mas via Atlântico, significou, portanto, grande quantidade, descida de preços
e divulgação. Não é por acaso que o chamado livro de cozinha da Infanta Dona Maria vai apresentar, numa culinária naturalmente rica, numa culinária da corte, vai apresentar efetivamente receitas com 3 e 4 especiarias que deviam ser literalmente intragáveis, não é? Mas que... Era quase um deslumbramento, arrisco-me a dizer. Exatamente, não é? Aquilo hoje nós poderíamos dizer numa linguagem que evidentemente não se tinha na época, que era um certo novo riquismo, não é? Exatamente. Porque há que colocar aquilo tudo, não é? Há que colocar aquilo tudo. Depois o século XVIII irá refriar esse excesso, exatamente, esse excesso absurdo. Lá temos uma certa visão política da dimensão alimentícia. Exatamente. Outro aspecto é o açúcar, Sim. que se divulga grandemente e que se divulga efetivamente primeiro na Madeira, que é o espaço da terra natal do José Eduardo, não é, da Madeira, e depois no Brasil, sem prejuízo de outras produções nos arquipélagos de Cabo Verde e São Tomé, mas a grande produção de açúcar é inicialmente a madeirense e depois a brasileira. E isso significou, portanto, também a democratização deste produto, inicialmente utilizado sobretudo nas mesinhas e que agora passou no século XV logo a ter uma divulgação e um destaque, não só em Portugal, naturalmente, como noutras partes da Europa. Significa isto que, no que diz respeito ao açúcar, esta divulgação a partilhamos também com os castelhanos, não é? Portanto, também os castelhanos desenvolveram viagens que os levaram ao continente americano e, portanto, também eles produziram, evidentemente, nesses espaços açúcar. Depois temos, efetivamente, os produtos do Novo Mundo. E aí, basicamente, nós podemos falar da batata que se desenvolve em termos de produção, sobretudo no século XVIII, portanto conhece bem mais cedo, mas em termos de divulgação, de produção e de divulgação é tardio comparativamente. O milho maíz, esse logo adotado, porque a Europa tinha um milho miúdo ou painço, mas o milho maíz, o milho americano, é um milho que efetivamente tem muito mais elevada produtividade e rapidamente se vai adotar no norte, na beira, como efetivamente um cereal de grande interesse, não é? Portanto, o milho maíz, a batata mais tardiamente, tal como o tomate, olhado inicialmente como desconfiança e como uma planta de adorno, e que depois, mais uma vez o depois aqui é século XVIII, se vai difundir. Século XVI com grande encanto por um galináceo peru, porque trata-se de um bicho grande, um galiforme, e como galinhas e patos e afins tínhamos, não houve grande drama porque não houve grande Era similar. Exatamente, não é? Com a grande vantagem de que é maior, alimenta mais gente, não é? Exatamente. Portanto, também falta a batata doce. Mas lá está, a batata, referiu aí um pouco a batata. A batata é um dos grandes momentos de ruptura, se quisermos dizer assim. Sim, no sentido da dieta alimentar. Exato. E é responsável pelo aumento da população europeia. Exatamente, e inclusivamente em termos... Como é que é? Explique-me essa correlação. Isso é muito interessante, mas isso também está estudado e é muito interessante. A mudança da dieta alimentar e a vida de novos produtos que enriqueceram as possibilidades de alimentação da Europa está na base do aumento da população, porque as situações de fome, de miséria, etc., resultante da falta de produtos dos tradicionais, atenuou-se e está na base daquilo que é o aumento moderno da população europeia. É que tínhamos uma população europeia que se alimentava de pão, para além, obviamente, de outras coisas, mas o pão era fundamental. Era o certo. Exatamente, e o facto do pão ser fundamental significava que em épocas de baixa produção de trigo e de outros cereais, mas o trigo era o cereal por excelência, não é? Havia períodos de carência, de fome, efetivamente, e a batata, que não é evidentemente um cereal, acaba por colmatar esse problema
no século XVIII, não é? E do século XVIII para a frente, quando efetivamente o A crescimento verdade é da que população- entrou e nunca mais alargámos. Nunca mais, não É é? verdade, sim, senhora. E falta um produto que eu deixei para o fim de propósito, que é um produto que é extraordinário, sobretudo para os golosos, que é o cacau. Muito O bem. cacau proveniente do Sim, continente sim, sim, americano, sim, sim. não é? Que na altura, mais uma vez, época moderna, bebia-se, não se comia. O cacau era uma bebida conhecida como uma bebida exótica, tal como o chá e o café de outras proveniências, que não o Novo Mundo, naturalmente. A dada altura, lemos, por exemplo, a alimentação portuguesa irá incorporar, de modo mais rápido ou mais lento, os produtos da globalização alimentar, iniciada no século XVI, que traz alimentos fundamentais para o consumo, como o milho grosso, o cereal mais importante no Oeste Atlântico, o feijão, o tomate, a batata ou o peru, tornando possível o incremento do uso do açúcar de cana e de especiarias como a pimenta, a canela ou o cravo, bem como é responsável pela introdução do chá, do cacau e do café. Eu dei por mim a pensar, e gostava de ouvir a vossa opinião sobre isso, num processo um pouco inverso. Ou seja, num momento em que Portugal goza de um cenário de imigração absolutamente alargada e diversificada, será que isto poderá influenciar de alguma maneira uma transformação na nossa alimentação, na nossa gastronomia, nos nossos hábitos? Assim, eu lembro-me, quando eu era criança, não foi assim há tanto tempo, foi há algumas décadas, havia 3 ou 4 restaurantes sem ser de comida portuguesa. Claro. Hoje em dia, nós, numa cidade como Lisboa, onde estamos a gravar esta conversa, nós conseguimos encontrar praticamente qualquer gastronomia que nos lembremos para comer hoje. Claro. O que é que isso pode implicar nos nossos hábitos? Pois, obviamente, se uma pessoa gosta, vai aprender e se calhar quer repetir em casa. Ou seja, que tipo de transformações é que isso pode trazer para os nossos hábitos alimentares? Significativos na medida em que, neste momento, Portugal, tal como outros países já tiveram esse percurso há Certíssimo. décadas, nomeadamente pensemos, por exemplo, em Inglaterra, e Uhum. que esse percurso lá Sim. é muito mais precoce, comparativamente connosco. O acolhimento de comunidades tão diversificadas implica necessariamente a existência dos chamados restaurantes étnicos. Portanto, vamos dizer, restaurantes chineses, que já temos há décadas, indianos, nepaleses. pois, tudo isso, e também mais próximo dos nossos horizontes comestíveis mais comuns, digamos, os próprios restaurantes brasileiros, por exemplo, não é? Também os restaurantes... Porque mesmo dentro vá lá, dos designados restaurantes brasileiros, há restaurantes muito distintos. Claro, mas isso tem uma relação Pois. muito direta com o facto de a gastronomia brasileira ser muito diversificada. O Brasil tem uma escala de continente e, como tal, não é comparável de maneira nenhuma a comida baiana com a comida amazónica, com a comida do sul do Brasil, nomeadamente os churrascos. Portanto, temos ali uma diversidade e uma riqueza gastronómica extraordinária que depois se vai, no fundo, transmitir a outros espaços na medida em que acolhemos, efetivamente, brasileiros das mais variadas zonas do Brasil. E dada a extensão geográfica de um país como o Brasil, quer dizer, nós às vezes dizemos o Brasil e pensamos que estamos a falar de uma coisinha. Não, estamos a falar de uma coisona. Portanto, isso terá de implicar uma grande diversidade. Naturalmente. E, Exato. portanto, nós temos não só novos pratos, quer dizer, pratos que os portugueses, em princípio, noutras décadas não conheciam, Exatamente, a menos quando Pratos, viajavam, ingredientes, modos de os confeccionar. exatamente, tudo isso, inclusivamente a divulgação de outros pequenos preparados, mesmo ao nível do supermercado. Pensemos, por Exato. exemplo, no pão de queijo. Sim. Hoje em dia, qualquer Exatamente. supermercado disponibiliza pão de queijo, não é? E o pão de queijo é, evidentemente, uma criação brasileira. Eu lembro-me que há uns anos, quando tivemos uma primeira vaga, chamemos-lhe assim, de imigração do leste, e de repente começámos a ver pequenos supermercados a abrir só com produtos, as natas azedas e outras coisas que nós não conhecíamos. Isso que é isto? Então, estes são os produtos que nós... É engraçadíssimo. Também o que estamos a observar, e vai-se observar cada vez mais, é uma diversificação das possibilidades e também Claro.
uma diversificação dos gostos. Eu, por exemplo, vejo na minha família, tenho 4 filhos, e eles de vez em quando gostam de ir ao sushi, aos restaurantes japoneses, outras da Porque estão disponíveis, lá está. E Exatamente. há uma diversificação em função da diversificação da oferta, mas isso também vai levar a fenómenos no futuro de hibridização. Ok. De recomposição até de formas gastronómicas, de receitas, etc. E quiçá de criação de novos pratos e e a partir daí. Ok. Essa saber qual é que vai se tornar dominante, mas vai haver um processo de metamorfose que está a acontecer, não sabemos qual será o resultado, mas que quando há uma abertura cosmopolita grande de uma sociedade como é a nossa, exposta à globalização, isso vai acontecer. E o facto de conviverem coisas distintas, sejam os produtos, sejam a forma de os cozinhar, vai ter que ter consequências nesse sentido. É verdade. Porque é positivo. Claro que sim, claro que sim. Eu, como dizia, estes capítulos são de facto muitíssimo variados e alguns surpreendentes. A neve. Um luxo à mesa. Gelados, sorvetes, refrescadores de copos e de garrafas e transporte de neve das Serras da Estrela, Lousã e Monte Junto, com a construção de infraestruturas como as geleiras, que permitiam o congelamento natural da água e a produção do gelo, passando pelos poços de armazenamento, eis um conjunto de práticas que serviam o requinte à mesa e os doentes. Falem um bocadinho deste capítulo sobre o gelo, que é de facto surpreendente. Bom, o gosto pelas bebidas frias, naturalmente que se vai impondo, não é efetivamente não é de maneira nenhuma uma criação portuguesa, mas leva a que se aprecie desde... Mas aqui fala-se da chegada desse gosto aqui, não é? Sim. E o que efetivamente acontece é que há duas situações que falou. A dos doentes, porque se considera que em determinadas situações o consumir água com gelo seria benéfico para a saúde. Mas, maioritariamente, em termos da mesa, estamos a falar de um consumo de elite e estamos a falar de uma mesa requintada. Ou seja, o recurso a poder servir, durante o verão, evidentemente, bebidas frescas. O que significava um investimento muito significativo em termos de todo um processo de, primeiro, guardar a neve, depois transportá-la. A neve. Exato. É muito engraçado pensar. Ou, inclusivamente, dos poços da neve, há uma fotografia no livro que nos mostra aqueles que chegaram até hoje, não é? Em que, efetivamente, a água ali congela e depois eram cortados os blocos e transportados. Em palha. Com palha. Aliás, nós estamos muito longe da antiga Casa Faz Frio. É muito curioso. Ali perto do Príncipe Real. Sim. Estamos aqui a caminho do Rato. Estamos muito perto. Exatamente. E de facto, depois, isso vai servir para fazer várias coisas. Vai servir, obviamente, para refrescar as bebidas, lá colocando as garrafas em refrescadores, colocando os copos em refrescadores, normalmente copos com o pé e em posição invertida, ficando o pé preso nos arcos que esses refrescadores tinham. Estamos a falar em refrescadores ou de metais ou sobretudo de porcelana, e inclusivamente de porcelanas orientais, naturalmente, não é? Porcelana de encomenda. Estamos a falar também, para além dos refrescadores de copos e de garrafas, numa outra realidade, que é a preparação de gelados e de sorvetes. O que vamos admitir que tinha uma textura algo diferente da que conhecemos hoje, mas que eram feitos através das sorveteiras. As sorveteiras eram, na verdade, 2 caixas de folha de Flandres, uma maior do que outra, e entre uma e outra era colocada a neve, não é? E o preparado era posto, evidentemente, na segunda caixa e mexendo-se, enfim, em vários momentos para que aquilo que solidificava colado à parede da segunda caixa se fosse misturando e dando origem a que o líquido ali ficasse. A grande diferença entre gelado e sorvete, para se ter ideia disto também, que eu acho que é interessante, e que eu aprendi ao ler um livro italiano, agora já não sei
de que é autor, mas que está aí devidamente citado, é que efetivamente o sorvete bebe-se e o gelado come-se. Ok. Em termos técnicos, o sorvete não tem matérias gordas como leite e natas, por aí, não é? E o sorvete, portanto, o sorvete não tem. O O gelado, gelado sim, sim. não é? Ok. Portanto, algo mais... É muito engraçado, eu estava a ouvir a sua explicação e a parte inicial. Lá está, este é de facto um livro extremamente transversal, porque no fundo, de repente, estamos aqui a falar de uma relação entre a história da gastronomia e das artes decorativas, quando estava a falar das peças. As peças que são fascinantes e que... Exatamente. E da arte da mesa. Claro. É nesse aspecto que esse livro é muito interessante, porque de repente consegue chamar a atenção de pessoas que dizem não interessa nada da alimentação. Só que de repente não é só a alimentação, é a alimentação em comunicação com Isto todos tem os arte, tem outros. política, tem religião, tem Exatamente, diplomacia, sem dúvida. Foi tem isso. transportes aéreos, etc. E marítimos. Por exemplo, a dada altura, lemos um capítulo que também me chamou muita atenção, que tem que ver com as emendas da TAP. E qual é a piada das emendas da TAP? Em 1929 foram criados os Serviços Aéreos Portugueses, SAP, que asseguravam a ligação entre Lisboa, Madrid e Sevilha. Depois, um pouco mais à frente, lemos, por razões ideológicas e estratégicas, o continente africano era a grande aposta nacional e, desse modo, em 31 de dezembro de 1946, foi a vez da abertura da chamada Linha Aérea Imperial, designação inspirada na Imperial Airways, da companhia inglesa Ross, tal, isto é a citação. A TAP possuía agora uma frota adequada, com 3 Douglas Dakota, aviões militares bimotores adquiridos aos Estados Unidos da América em maio de 1945, que foram convertidos à aviação civil pela Canadair e chegaram a Lisboa em 1946, os quais se juntaram a 2 outros, cedidos pela Aeronáutica Militar, não sem muitos esforços e contratempos. A companhia ficou, assim, apetrechada para realizar a ligação de Lisboa a Lourenço Marques, percorrendo 25.000 quilómetros em 15 dias, ida e volta, através de 12 escalas. Dadas as longas distâncias, a voar, havia que aconchegar os estômagos. Ou seja, não deixa de ser uma visão muito curiosa esta questão das distâncias. Nós hoje, de facto, não temos a noção de quanto é que poderia demorar uma viagem destas e o que é que isso implicaria também em termos de aprovisionamento, de cuidados a ter com isso, na escolha dos alimentos, para poder prepará-los e tudo isso. Sem dúvida, o desenvolvimento do transporte aéreo foi progressivo. Não se chegava tão rápido na altura como se chegava hoje. E, portanto, ter a percepção de que as coisas evoluíram, mas que há 50, 60 anos atrás, ou 80, as coisas eram diferentes, e é importante para termos também uma perspectiva histórica dessa mesma evolução. E a implicação que a alimentação também tinha com o adequar aquilo que era a preparação dos menus para aqueles que eram os viajantes, adequados, portanto, à duração da viagem. E isto é muito significativo. E mantendo também, naturalmente, alguma qualidade, não é? Nos alimentos servidos. Não é? Naturalmente, aliás, o transporte aéreo e as exigências em termos alimentares foi um fator importante para o desenvolvimento das formas de conservação dos alimentos e que ajudou depois também essa tecnologia de conservação foi transportada depois para a vida cotidiana das sociedades. Mas a aviação, quer a aviação comercial, quer a espacial, quer a militar, contribui para o desenvolvimento depois de outros processos que estão para além da própria tecnologia de transporte, deste meio de transporte específico que é o transporte aéreo. Vida cotidiana é essa que, naturalmente, está ligada a outros aspectos bem contemporâneos. Por exemplo, há um outro capítulo onde lemos: os primeiros restaurantes de fast food surgiram nos Estados Unidos da América na primeira metade do século XX, embora só tenham sido introduzidos em Portugal no final da centúria. O consumo de hambúrgueres, pizzas e outros alimentos congêneres tornou-se popular pela rapidez do autosserviço e pelos preços baixos. O reverso da medalha reside nas patologias que
que os especialistas em nutrição identificam em resultado do consumo deste tipo de comida. Colesterol elevado, diabetes, obesidade, entre outros. Para além de toda esta dimensão de saúde, que é por demais evidente e hoje está no centro das atenções, felizmente, que outro tipo de transformações é que a entrada deste tipo de comida, eu hesito quase em chamar-lhe gastronomia, para ser sincero, veio implicar no nosso modo de viver e de que forma é que, no reverso, também veio acompanhar o nosso modo de viver. De alguma forma, este tipo de comida tem uma relação muito direta com a pressa, a falta de tempo e uma publicidade muitas vezes muito agressiva por parte das marcas, não é? Isso fascina evidentemente os consumidores sobretudo os mais jovens, embora não sejam os únicos a consumir hambúrgueres e pizzas, como sabemos, não é? Mas efetivamente, enfim, não serei a melhor pessoa para falar dessa comida porque eu não a consumo. Portanto, é uma comida adequada ao mundo contemporâneo, urbano, cosmopolita, marcado pela aceleração nos ritmos de trabalho, etc., que exigem ter comida disponível e capaz de ser consumida num curto espaço de tempo, preparada rapidamente e consumida rapidamente. E, portanto, uma comida ao mesmo tempo massificada para grandes massas. E, portanto, isso é o resultado daquilo que é a deriva das sociedades hiperconcentradas. Ou seja, a degustação, a apreciação, não são para aqui chamadas. Exatamente. Que começou a acontecer, especialmente a partir da segunda metade do século XX, e que vem em uma moda americana que depois se globaliza e que também chegou até nós. E isso está a mudar, especialmente nas novas gerações, os gostos alimentares, os modos de estar, mas a publicidade é muito importante para perceber porque é que os mais jovens ficam fascinados pelo McDonald's e ao mesmo tempo têm no McDonald's uma espécie de lugar especial para fazer aniversários, para convidar os amigos, mudando também aquilo que são as práticas tradicionais dos convívios ligados à alimentação. Todavia, devido a políticas de repensar, que visam repensar os gostos alimentares em função das exigências ligadas às questões de saúde, também estão a transformar pouco a pouco também esses hábitos, e há uma pedagogia no sentido de diversificar o mais possível, sem excluir, mas diversificando. Ao mesmo tempo também há um problema que eu gostava de salientar, que é no contexto desta globalização gastronómica da fast food, e que se vê em algumas publicidades, por exemplo, da McDonald's, que há dias vem no metro, por exemplo, que é o chamado fenómeno de glocalização. A globalização depois tem os chamados fenómenos de localização, isto é, adequar aquilo que é uma proposta global ao local, também para atender aos gostos de cada país, de cada cultura, etc. E aparecem, por exemplo, os hambúrgueres portugueses, à maneira portuguesa. E, portanto, é um fenómeno de localização para que se articule aquilo que é o modelo global para todos, mas adequado depois ao gosto alimentar, a uma tradição alimentar tipicamente de um país. E dá-se aqui um fenómeno. Mas esse foi sempre o pressuposto da McDonald's. Think global, act local. Exato. Mas cada vez mais isso é acentuado, especialmente também devido às críticas que muitas vezes surgem, e uma forma de atenuar essa visão demasiado globalista, procurando haver um diálogo também com o local e a valorização com a dimensão quase étnica daquilo que é a relação com o povo concreto onde se insere. Para que sinta de alguma forma aquilo também como seu. Exatamente. É muito curioso essa dimensão que falou da rapidez, não é? Que está associada a este tipo de alimentação, porque há um outro capítulo onde lemos, para George Steiner, são um símbolo da cultura europeia. A Europa é feita de cafetarias, de cafés. Estes vão da cafetaria preferida de Pessoa, em Lisboa, aos cafés de Odessa, frequentados pelos gangsters de Isaac Babel. Vão dos cafés de Copenhaga, onde Kierkegaard passava nos seus passeios concentrados, aos balcões de Palermo. Não há cafés antigos ou definidores em Moscovo, nenhuns na América do Norte. O café é o local de entrevistas e conspirações, de debates intelectuais e mexericos. Ninguém redige tomos fenomenológicos à mesa de um bar americano. Desenhe-se o mapa das cafetarias e obter-se-á um dos marcadores essenciais da ideia de Europa.
George Steiner a falar sobre a importância dos cafés no pensamento e na Europa, arrisco-me a dizer, na ideia de Europa. Da construção da Europa. Exatamente. Da ideia de Europa. Porque efetivamente o café é um espaço de sociabilidade, não Exato. é? E de sociabilidade, de discussão, de conspiração, por vezes, de debate político, nem sempre de acordo com aquilo, Claro. com o momento. Mas um espaço de pensamento. Um espaço de liberdade, pensamento e de liberdade. liberdade, não é? Mesmo quando determinadas ideias têm que ser debatidas na clandestinidade, não é? E, portanto, os cafés a terem um papel central, não apenas como um espaço de consumo, mas, sobretudo, Exato. como um espaço social e um espaço político, não é? E isso... Fazendo um contraponto, da mesma maneira que uma pizzaria propicia de facto aquela experiência e impele à rapidez, o café será o oposto. Sim, Não é? claro, não é? Impele à reflexão, à calma, à Gente que ponderação. no passado, Exato. no presente também, eventualmente, vai, lê o seu jornal, comenta as notícias. Dilatar o tempo. Fazer Exatamente, dilatar o tempo. Exatamente. É bem o oposto nesse sentido. Não é? Essa é também uma dimensão que está presente em algumas destas entradas, chamaria assim, a estes textos, como, por exemplo, uma que é não só notoriamente contemporânea, mas que tem também essa dimensão sociológica, se quisermos, que é a alusão ao movimento Fruta Feia. Sim, efetivamente nós tivemos aqui uma panóplia muito grande de temas. Estamos a falar de 100 Mesmo assim, são 100 textos diferentes, não é? Portanto, Aborda muita tentou-se coisa. contemplar temáticas muito variadas, não é? E, efetivamente, essa é uma dimensão contemporânea da questão do não desperdício, não é? Do aproveitamento dos alimentos e, portanto, de movimentos e de ações muito concretas com grupos de pessoas que se dedicam, efetivamente, à produção, à venda, no caso frutas e legumes, numa situação que outrora poderia pura e simplesmente ser lixo, não é? Exato. E, portanto, é Uma lógica de combate ao desperdício. combate ao desperdício, claramente, não é? Portanto, efetivamente, tem aqui todo Lá está, novamente, a dimensão económica, política, sociológica. Claro que Não sim. é muito interessante, porque esses elementos surgem de maneira mais ou menos evidente em muitas destas entradas. E esse é um dos aspectos que me seduziram no livro. Se a alimentação for entendida, e é como um retrato do seu tempo, o que é que diz a alimentação portuguesa dos nossos dias sobre o nosso cotidiano? Bom, diz coisas muito diferentes, porque, na verdade, é uma pergunta para a qual não haverá uma única resposta, do meu ponto de vista. Nós, se estivermos a falar em restaurantes com estrelas Michelin, estamos a falar de uma realidade de um grupo muito restrito de pessoas, mas de uma realidade. Se nós estivermos a falar da fast food, é uma realidade igualmente de um grupo muito mais alargado de pessoas. Se estivermos a falar dos movimentos como o slow food, estamos a falar, enfim, de uma resposta exatamente ao fast food e à preocupação do consumo de produtos locais, etc. Portanto, ou seja, para essa pergunta eu não tenho uma resposta. Mas Há essa muitas... mesma diversidade também já nos diz alguma coisa. Exato, portanto, nós vivemos num tempo em que Ora, está. temos uma realidade muito diversificada que tem a ver com, e como sempre teve, com o poder económico de cada um e com os gostos, não é? Mas a diferença é que por via não só da globalização, mas como a questão da imigração, a questão da circulação de alimentos e tudo mais, hoje temos uma possibilidade de escolha muito maiores. para as opções que acabou de enumerar, Claro. que há 50 anos, não é preciso ir mais longe, Não existia. Exatamente. E quanto mais recuamos, mais limitadas são as opções, porque na verdade Exato, nós hoje claro. nós estamos limitados, por exemplo, à época de produção dos alimentos, dado que se importam ou que se produzem em estufas. Não Sim. vamos aqui discutir Isso era outro livro. não é? Eu estou a rir. A falta Estou a de sorrir gosto porque isso deles. era outro livro. É outra coisa, mas ou seja, nós Eu temos compreendo. basicamente quase todos os géneros o ano inteiro, não é? Portanto, nós não estamos dependentes da sazonalidade.
Nós não estamos dependentes maioritariamente a população não está dependente de regras muito específicas, tirando os seguidores muito cumpridores das práticas religiosas. De algumas religiões. De algumas religiões, não é? Porque, efetivamente, no passado tudo isso tinha um peso muito diferente. Se pensarmos que no período medieval e no período moderno, cerca de 1/3 do ano eram dias de jejum e de abstinência, portanto, dias em que se consumia só o magro, isto é, dias que não se consumia carne. Portanto, se pensarmos nisso, hoje em dia, isso não acontece. Portanto, basicamente, nós hoje temos diversidade e o acesso vai depender do poder económico, tal como no passado, mas também dos gostos pessoais, como é evidente. Esta pergunta pode, em termos de resposta, e a partir do que a professora Isabel Braga disse, pode-se condensar neste aforismo. Diz-me como comes e dir-te-ei quem és. Claro. E, portanto, a forma como a pessoa come, como se alimenta, ou como um povo come, diz muito da mentalidade, da maneira de estar, de ser, de se relacionar, das suas possibilidades económicas. Isso poderá querer dizer então que hoje somos pessoas mais completas do que há 50 anos. Claro, temos mais poder, temos mais capacidade de escolha. As sociedades expostas à globalização como as nossas Sim. são cosmopolitas e, portanto, logo abrem-se à diversidade e que passa também pelos gostos alimentares. E, portanto, nós estamos a fazer essa experiência de cosmopolitismo, de abertura ao mundo, que está a mudar a nossa forma de estar e a nossa identidade. Arrisco-me a dizer que no caso de Portugal, em concreto, sempre estivemos nessa. Sempre estivemos nessa, na verdade. Só que agora é mais intenso, claro. E mais rápido. Mas sempre tivemos. Aliás, Portugal e é dos países do mundo. Foi por aí que começámos a conversa. Exatamente, que tem 600 anos de experiência de relação com o mundo, com os vários continentes. E isso dá-lhe também uma porosidade, uma abertura, uma hospitalidade para acolher a diferença, Uma muito curiosidade. maior, uma curiosidade. Nós temos Nós uma curiosidade culturalmente inata. estamos quase habituados por cultura resultante dessa relação, que nos permite ser sensíveis e abertos a essa dimensão global. Como nem tudo é positivo, e para terminarmos, gostava de vos perguntar, num tempo em que se promete produzir um bife a partir de uma única célula de uma vaca, qual é o futuro da alimentação neste quadro? Não sei, não me parece. Não tenho capacidade de resposta para uma situação dessas, até porque isso implica conhecimentos que não são do âmbito No da fundo, o que estou a história, perguntar é o que é que isto vai fazer à Pois, nossa isso eu alimentação. percebi, É uma mas, outra forma de fazer a pergunta. Não sei. Os filmes de ficção científica já antecipam realidades dessas, em situações especiais, nas viagens pelo espaço. Pregando etc. na sua expressão de que somos aquilo que comemos, que foi o que disse de alguma forma, Sim. o que é que isto implicará? Sim. Naturalmente que os que defendem essa possibilidade é para atender também aos desafios da falta de alimentos para toda a humanidade. Se isso for uma forma de atender ao desafio da fome no mundo, é positivo, mas eu acho que o que tem que haver é uma diversificação. Isso vai ser uma solução, mas não será a única. O problema é se isso torna a solução dominante. Isso aqui é o perigo. E também vamos ver também quais são as consequências dessa via de produção alimentar também para a saúde humana. Era mais por aí que eu estava a pensar, para ser franco. Uma situação como essa dará necessariamente origem a outro extremo, porque isso é uma situação de extremo, não é? Sim. É uma opção levada a um extremo e, consequentemente, tudo o que é um extremo para um lado implica um extremo para o outro. Portanto, nunca será uma única via a do consumo, ou da produção e consumo alimentar, porque quanto mais, imagine-se isso, uma atitude dessas se massifica, por outro lado também há a reação contrária e extrema de um afastamento total disso. Agora, o número de pessoas que vai estar de um lado e do outro é que poderá ser muito diferente, até não só por motivos éticos, mas inclusive por motivos económicos, não é? O tempo dirá. Ainda vamos nas entradas, como se diz numa refeição. Exatamente. Foi um gosto estar a conversa convosco. Obrigado. Muito obrigado pela disponibilidade. Vou de barriguinha cheia com a conversa, sim senhor. História global da alimentação portuguesa. José Eduardo Franco, Isabel Drummond Braga foram os meus convidados. Já sabem, daqui por algum tempo uma outra conversa, outros paladares, outras opiniões. E até lá, como habitualmente, bom apetite.